Olá, começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Nessa edição, você vai saber a respeito de como que a gestão na agropecuária traz mais resultados, vai saber como é que foi o ano para a soja, para a carne bovina. E eu vou começar esse programa falando sobre uma questão muito grave. Eu falo a respeito das invasões de terras indígenas que ocorrem e que estão ainda em curso no Mato Grosso do Sul. São 150 propriedades rurais que estiveram nesta condição durante esse ano de 2020. E olha, situação que deixa todos preocupados. O repórter Vinícius Souza e o cinegrafista Gadiel Chaparro visitaram propriedades, conversaram com produtores rurais e a reportagem você confere agora. As imagens assustam. Mostram parte de um conflito territorial que se estende por anos. O registro foi feito em Dourados, município localizado ao sul de Mato Grosso do Sul. A região enfrenta uma das piores crises quando o assunto é invasão. Conversamos com alguns produtores durante o ano e podemos ouvir de cada um deles a situação enfrentada. É muito difícil. Você saber que você é proprietário de um imóvel, do que seja, e você não ter paz, você não mandar no que é seu, você ser impossibilitado de produzir. Entre os produtores, a sensação de medo se tornou uma companheira fiel, lado a lado. Todos os dias temem pelo avanço das invasões. Qual é a sensação que vocês sentem de estar aqui há tanto tempo? No caso de vocês, a propriedade já tem quase 100 anos aqui na região, e de repente vem essa questão da invasão. Como que vocês lidam com isso? É uma situação de medo, né? De terror. Meu filho, com 13 anos, por conta da direção da escola, já foi recomendado que procurasse psicólogo. A minha mulher em depressão. A gente já teve que sair de casa 2 vezes por recomendação da justiça. Então, total insegurança. Meus animais tive que tirar, colocar em propriedade de vizinho. Então, é prejuízo, tanto emocional, psicológico, como prejuízo material. É uma vida que eu vou te falar para você, que eu não desejo para ninguém. Durante toda essa minha história, né? Eu tô com 58 anos, eu nunca passei por uma situação tão difícil como eu tenho passado. Foi justamente em uma situação como essa que nós conhecemos a Vanilda, produtora que teve suas terras tomadas em 2016. De lá para cá, ela busca na justiça uma solução para o problema. A lembrança que eu tenho é uma das piores e mais tristes da minha vida. Porque você não espera, você não está esperando nunca um crime daquele tipo, daquela magnitude. Fomos invadidos, amanhecendo o dia. Eu tinha acabado de tirar leite, olhei para o pasto e eles começaram a cortar cerca, a botar fogo no pasto. Então ali eu me senti abandonada, porque ninguém poderia entrar lá para tirar meus filhos vivos, né, sem sofrer nenhum tipo de violência. Meu cunhado veio em meu auxílio, retirou meus filhos, saímos de casa sem nada. E você não tem respaldo da justiça de ninguém, é uma sensação de impotência e de abandono, porque ninguém vem ao nosso socorro. A argumentação deles é essa. Em virtude de um trabalho de demarcação que foi feito dentro do perímetro da aldeia, eles falam que alguém tomou essas hectares deles, o que é uma falta de verdade. Porque isso jamais significa que algum dos meus produtores entrou e desocupou terra indígena. É muito comum, se você pegar um procedimento de qualquer fazenda e fizer um georreferenciamento com equipamentos modernos, ou vai sobrar ou vai faltar hectares. Porque a época que foi feito isso, a medição era feita a corda, a medição era feita de motos que não tinha, ninguém tinha GPS. Ainda mais a aldeia, que foi feita em 1917. Então, ou pode faltar ou pode sobrar, mas não significa que alguém entrou na tua área e tomou aquela área de você. Sensibilizados com o que aconteceu naquela época, produtores da região fizeram doações para a família da Vanilda, que saiu de casa apenas com a roupa do corpo. E eu, com a minha família, estamos fora de casa, pagando aluguel. Não tivemos nenhuma assistência por parte do governo estadual, federal, não disponibilizaram nem mesmo um psicólogo para poder falar assim, você precisa de um tratamento psicológico para você ou para os teus filhos. Estamos praticamente na rua com uma mão na frente e outra atrás. Meus filhos sem material escolar, sem nada, tive que ir no colégio conversar com a diretora, com os professores, para poder estarem amparando eles, conversando com eles, ajudando, né, com material escolar, com atividades,
para não ficar para trás. Foi um ano muito difícil, um ano muito triste e eu não gosto nem de reviver. Mas, ao que se parece, a questão de terras invadidas pode ser ainda mais ampla. Em uma conversa com o secretário de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, uma revelação apontou que os conflitos vão muito além do que aparentam ser. Muitas dessas áreas invadidas são objeto de disputa não só por indígenas, mas por indígenas faccionados que querem ter ali um ponto para acondicionar drogas. Muitos indígenas que eram do Paraguai estão trazendo drogas para essas regiões e dali juntam um grande volume para mandar para outros estados, mas também para distribuir para a comunidade. Nós temos 2 aldeias com quase 17 mil índios que também estão sendo vítimas do tráfico de drogas. Em Mato Grosso do Sul, são cerca de 150 produtores invadidos, boa parte deles aqui no município de Dourados. Todos os produtores que foram invadidos buscam na justiça o direito de retornarem às suas propriedades. De acordo com a FUNAI, nos últimos 10 anos, cerca de 450 famílias indígenas acampam ao redor do município de Dourados em uma reserva, numa ação que eles chamam de retomada. Ainda existe um entendimento no que se diz respeito à reintegração de posse e o seu não cumprimento. Luana Ruiz, advogada e especialista na causa, explicou ao Canal do Boi o porquê de muitas vezes as reintegrações não serem executadas como previstas. Então, o respaldo dos indígenas nada mais é do que as arguições do próprio poder público, com respaldo nas decisões judiciais, em especial do Supremo, que suspendem as reintegrações de posse, dizendo que o cumprimento de reintegração de posse poderia causar risco à ordem pública. Nenhum outro respaldo a não ser essa realidade de argumentos no processo. Porque no ordenamento jurídico pátrio, repito insistentemente, a tomada da posse na força ao arrepio do devido processo legal é ato ilegal, é ato criminoso. Em que nós entendemos que todos aqueles produtores rurais que detêm títulos de boa-fé, eles devem ser indenizados justamente porque entendemos que esse processo de conflito ele nasce da ação e da omissão do Estado brasileiro. A ação, a partir do momento em que induziu o processo de colonização em Mato Grosso do Sul, boa parte desses títulos, especialmente na região de Dourados, eles são derivados da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, a famosa Marcha para o Oeste, e há vários relatos, relatos inclusive do próprio da época do SPI, do Serviço de Proteção Índio, em que ele relata que o Estado teria ali desocupado de forma forçada áreas ocupadas por povos indígenas para que houvesse alocação de produtores rurais. Eu convido vocês a virem andar nas áreas invadidas para poder verem de perto o número real de invasores que estão em nossas propriedades e o que eles estão, já que estão brigando, estão bradando por terras para produzir, o que estão produzindo em nossas áreas invadidas. A minha área era pequena, era produtiva, era bonita. Hoje, você andando por ela, ou até olhando via satélite pelo Google Earth, você só vê que virou um reduto de ilícito, só tem lixo, só tem sujeira, não tem nada produzido. São terras ociosas. Um marco no tempo poderia colocar fim ao impasse que se estende por anos. O chamado marco temporal é uma ação no Supremo Tribunal Federal que defende que povos indígenas só têm o direito a reivindicarem terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988. Esta foi a data em que a Constituição entrou em vigor. A bancada ruralista defende o marco no tempo devido ao uso do verbo ocupam no presente, que está no artigo 231 da Constituição Federal, onde se determina o direito às terras dos índios. Mas enquanto não se chega a uma conclusão, a Vanilda e tantos outros produtores que ouvimos no decorrer destes meses continuam na busca de uma solução que possibilite a posse de suas terras novamente. Uma insegurança dessa, ela agrega, ela não vai prejudicar mais se continuar essas invasões incessantemente, sem serem a um determinado ponto ali, cortada, estagnada, zerada, e tentar resolver. A quem interessa de fato trazer insegurança e instabilidade para o homem do campo? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês, sociedade. De Dourados, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza.
trazemos em destaque agora informações a respeito do desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul, passando pela logística, produção de grãos e de carnes de pequenos, médios e grandes produtores. Para falar sobre esse tema, eu recebo em nossos estúdios o secretário do Governo, Eduardo Riedel. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no Canal do Boi, na Agricultura BR. Seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Eu que agradeço a presença aqui na Agricultura BR. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Vou começar falando sobre um tema que tem agitado bastante o país, porque temos tido algumas soluções melhores em relação à logística. Isso eu falo desde a região norte do país, saída de produtos no Mato Grosso via os portos do Arco Norte, e aqui no Mato Grosso do Sul, boas propostas que estão sendo encaminhadas, principalmente em relação a linhas de ferro, saindo de Maracaju e também indo para São Paulo e outros destinos. Como é que isso tem funcionado, secretário? Fabiano, a gente sempre entendeu a logística como essencial para a competitividade de um setor que é um dos principais para a economia do Mato Grosso do Sul e do Brasil, né, que é o da produção agropecuária, industrialização. E nós sempre perdemos espaço justamente na dificuldade logística. E aqui no Mato Grosso do Sul, nós enxergamos algumas oportunidades e fomos buscar. Né, a exemplo, primeiro, nas hidrovias, nós temos 2 rios, né, nas laterais do estado, leste e oeste, Paraná e Paraguai, e acionamos os portos do Rio Paraguai. Esse foi um trabalho longo, intenso, que junto com a Bioceânica, ela cria um diferencial muito importante para a exportação de grãos, principalmente, e importação, né, de alguns insumos de matéria-prima via barcaças vindo lá de baixo, do sul do continente, e é uma oportunidade importante que já está em acontecimento e andamento. E a outra é a reestruturação dessa malha ferroviária que você mencionou, que ela é fundamental. Esse é um trabalho de muita dedicação do próprio governador, junto ao ministro Tarcísio, porque havia necessidade de reformar a concessão, né, desse trecho que a gente chama da Ferroeste, que vem lá de Bauru, Três Lagoas, Campo Grande, vai até Corumbá. E liga, ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o embaixador da Bolívia, liga com a ferrovia que cruza a Bolívia e vai para os portos do Chile, né, ou do Peru. Mas no caso a linha mais interessante é para os portos do Chile. E a gente precisa renovar essa concessão, o governo federal fazer isso, e necessitava a renovação do tramo paulista, que foi feito, que é Bauru para baixo, até o porto de Santos, que vai ser aplicado um volume importante de recursos na duplicação daquele trecho. Aí você conecta o Mato Grosso do Sul, né, tanto para o Pacífico quanto para o Atlântico. E outra importante iniciativa que nós estamos fazendo junto com o governo do Paraná é a ferrovia que você mencionou, saindo de Maracaju, indo para Cascavel via Guaíra, passando por Dourados, por Naviraí, toda aquela região do centro-sul do estado, principal região produtora de grãos, e ligando com o porto de Paranaguá. Veja que são eixos logísticos que se formam e que dão extrema competitividade para a nossa produção. E por que Maracaju? Porque Maracaju você tem a conexão com a Malha Oeste, com essa Bauru-Corumbá. Né? Você tem o tramo que sai de Campo Grande, vai até Ponta Porã, passando por Maracaju, e ali você tem um ponto de encontro entre essas duas iniciativas. Então, essa malha Bauru-Corumbá, ela historicamente ela era para transporte, principalmente de minérios. Sim, a partir desse momento, com esse ramal passando por Maracaju, ela ganha podendo chegar até Santos, ganha uma relevância muito maior. Sem dúvida, até porque hoje você tem minérios, você tem combustíveis, né, de vinda das refinarias de São Paulo, você pode trabalhar com fertilizantes, tanto da vinda da Bolívia quanto do Porto de Santos. Então, o importante para a ferrovia é o volume de carga, né? E esse volume de ida e volta de maneira constante é o que viabiliza a possibilidade de ferrovia. O minério de Corumbá é extremamente importante, e aí precisa da modernização, né, dessa ferrovia para ela fazer frente a toda essa necessidade. E é interessante porque o Mato Grosso do Sul tem passado por um crescimento muito grande nas áreas agrícolas e isso tem demandado cada vez mais uma estrutura logística, porque os volumes são muito grandes, tanto de vinda de insumo quanto de exportação de produtos. E nesse sentido,
as ferrovias são um instrumento extremamente necessário para a nossa competitividade, para o nosso desenvolvimento. Essas ações, nas duas ferrovias que você citou, secretário, tem envolvimento, no caso do Estado do Paraná, com o governo do Estado do Paraná, em relação à ferrovia Corumbá-Bauru e a sua sequência, Estado de São Paulo e governo federal. Exatamente. Na verdade, a concessão do trecho que atravessa o Mato Grosso do Sul, ela é já feita e precisa de uma renovação para o investimento, porque senão nenhum privado vai colocar esse investimento. E o Ministério da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, está diretamente envolvido nesse processo e teve agora a renovação da concessão lá do tramo paulista. E isso viabiliza a nossa aqui. Então a gente vem acompanhando, discutindo isso no TCU, no Ministério, com as empresas envolvidas e interessadas nesse processo. E a partir do momento que definiu a situação em São Paulo, abre-se essa oportunidade, essa janela para avançar aqui. E no caso da Ferroeste, Maracaju, Paraná, Porto de Paranaguá, é com o governo do Paraná que fez uma concessão da propriedade que eles têm lá no trecho do Paraná, parte é privado, parte é concessão, e já pedimos o EVTEA, o conjunto de todo o trajeto da ferrovia para poder fazer a concessão integrada dela. Esse é um trabalho que o governo do estado de Mato Grosso do Sul está fazendo com o governo do governador Ratinho. Muito bem, secretário, uma revolução em termos de logística para o estado do Mato Grosso do Sul. Tem uma ótima localização geográfica, se pensar também no meio do Brasil, mas sempre teve problemas com a questão logística. Secretário, vamos mudar de assunto agora, porque nós vamos falar agora a respeito de culturas ou cadeias produtivas que não são as tradicionais que são trabalhadas no Mato Grosso do Sul, que é muito tradicional na cadeia produtiva da carne bovina, na soja, no milho, que estão aí ligadas. Mato Grosso do Sul tem conseguido desenvolver outras cadeias produtivas, como de suíno, de peixes, frangos e outras culturas que estão sendo trabalhadas no campo, secretário? Isso, Fabiano. Esses dias até eu participei de uma live com o ex-ministro amigo Roberto Rodrigues, deixo aqui um abraço a ele, e ele falou uma coisa que é bem verdade. Ele falou, olha, o Mato Grosso do Sul, ele precisa avançar cada vez mais na agregação de valor, na transformação. E essa é uma diretriz central nossa, por entender que essa modificação da matriz de produção, ela agrega muito em trazer empregos e renda e riquezas para o Estado. E a gente tem feito um trabalho muito forte nesse sentido. E aí a gente tem visto o crescimento e o desenvolvimento da atividade avícola, da atividade de suínos, falando em carnes, de pescados. E como que se fez isso? Vindo as cooperativas do Paraná para cá, trazendo indústrias de processamento, dando incentivos a toda a cadeia produtiva, porque nós temos condição de formação de matéria-prima, de pessoas qualificadas, de clima adequado. Então é uma questão de encaixar os atores dessa cadeia produtiva para se formar isso de uma maneira robusta, que é o que a gente vem fazendo. E aí alguns exemplos. Suíno, nós estamos com investimento de multiplicação de matrizes em Rio Verde, um projeto muito grande de expansão da Aurora. Nós temos aqui a cooperativa Alfa, em Sidrolândia, vindo também com um projeto grande, e o FCO é um importante instrumento de crédito para essas iniciativas. Nós temos a duplicação do abatedouro da Seara em Dourados. Então veja que iniciativas que nós fomos buscar com as empresas privadas, elas vão se formando e impulsionando a atividade desde o produtor, seja ele de que tamanho for, pequeno, médio, ou projetos maiores, até a industrialização que gera muita agregação de valor ao nosso produto. Isso está acontecendo em aves e isso está acontecendo em peixes. Nós temos um potencial hídrico no estado e de produção de pescados muito positivo. Um dos maiores projetos de pescados do Brasil está aqui no Mato Grosso do Sul, lá em Silvíria, e tem dado um resultado fantástico. E outros estão vindo. Então, essa capacidade que o governo tem de promover incentivo e atrair esse capital, dando todo um ambiente de negócio mais ágil, mais rápido, licenças ambientais com responsabilidade, tudo isso faz com que o Mato Grosso do Sul tenha uma carteira de investimento muito importante, e principalmente num momento tão difícil aí da vida nacional para o nosso desenvolvimento. Você falou desse momento difícil para a vida nacional, tem atingido evidentemente a maior parte dos brasileiros e principalmente nas áreas urbanas, secretário. No campo,
para produtores rurais, para quem trabalha com a produção rural, direto ou indiretamente, você acredita que esse impacto foi menor? Falando claramente da pandemia e do Covid? Sim, eu acredito que sim, né? A gente atravessa um momento, e isso é global, não é só no Mato Grosso do Sul ou no Brasil, um momento importante para a agricultura, pela necessidade que as pessoas têm de se alimentar com qualidade e com originação, né? Nós assistimos o que aconteceu na China, nós estamos acompanhando a evolução da Índia, crescimento de renda, volume gigantesco de pessoas sendo inseridas na capacidade de consumo de uma alimentação melhor, e isso requer e forma uma demanda extremamente robusta. E o Brasil é dos poucos países que responde rapidamente a isso. E isso se refletiu no preço das commodities de uma maneira geral, né? Para falar de soja, de milho, da pecuária de corte, de leite, de alguns dos produtos grandes em relação à produção brasileira e que tem alimentado aí boa parte do mundo. E isso, consequentemente, melhora a capacidade de geração de renda do produtor, dos seus colaboradores, de toda a cadeia produtiva, das empresas que estão envolvidas nesse processo. Não à toa, a participação do agro no PIB brasileiro ela é muito expressiva, na balança comercial nem se fala, porque nós temos um volume de exportação bastante robusto, e na geração de emprego, né? Então, a pandemia ela trouxe uma série de problemas para alguns setores da economia, serviços principalmente, mas o agro ele vive um momento importante e foi menos afetado, né? Todos foram, de certa forma, de uma maneira ou de outra, mas em função dessa conjuntura global de alimentos, o agro foi menos afetado. Secretário, você colocou 2 pontos aqui a respeito do desenvolvimento do agronegócio e também das cadeias produtivas no estado de Mato Grosso do Sul, que vem de impacto ao que eu vou te perguntar agora. Tem uma pesquisa recente publicada pela Embrapa e que trouxe muita preocupação para quem teve acesso, que diz o seguinte, secretário, nos próximos 20 anos, quase a metade, 48,9% de produtores rurais devem deixar a atividade, porque não têm conseguido acompanhar os avanços tecnológicos, aquilo que está sendo trabalhado, e isso ocorre principalmente entre médios e pequenos produtores, ou quem tem médias e pequenas propriedades. É claro que a citação dessas cadeias produtivas sendo desenvolvidas traz uma solução, começa a desenvolver alguma solução para isso. Como pensar modernizar esses produtores rurais que estão nessa situação, que podem sair do mercado em 20 anos? Fabiano, o que eu vou falar aqui pode até ser um pouco polêmico, né? Mas é um aprendizado que eu tenho e que eu tive, né, estudando e vendo um pouquinho o que aconteceu no mundo inteiro. E eu acho que no Brasil não vai ser diferente. Às vezes a gente tem um senso de preservação de um status quo, ou fala assim, vamos aumentar a participação do número de produtores rurais em termos da população. É inexorável a diminuição da população rural no Brasil e no mundo. Se nós temos 15% da nossa população hoje no campo, ela vai diminuir para daqui a 15, 20 anos sermos 5%. É uma tendência natural do ser humano e da humanidade irem para as cidades. Isso aconteceu na década de 70 com o êxodo rural e cada vez mais quando as pessoas vão ganhando educação, vão ganhando capacidade de trabalho, principalmente nessa nova economia, é natural que elas migrem para buscar uma melhor condição de vida, né? E, por um outro lado, esse contingente de produtores que tem dificuldade de absorver as tecnologias e ficarem competitivas, elas vão perdendo capacidade de se manterem naquela situação. Então, é uma situação de mão dupla nesse sentido, que a tendência é com que pessoas saiam do campo e vão para a cidade. A China tem 50% da sua população no campo. Ano passado, pela primeira vez, essa curva se inverteu e está diminuindo também a população. 300 milhões de pessoas nos próximos 10 anos vão sair do campo para a cidade. E lá vai ficar 40, 30, 20. E vai chegando a tecnologia e dando competitividade para esse setor produtivo. A indústria perde pessoas ou demanda menos pessoas de trabalho para capacidade tecnológica que chega substituindo pessoas. Novos empregos surgirão. E no agro não é diferente disso. Então a gente tem que olhar tudo isso com a responsabilidade de tentar fazer
com que a propriedade e o proprietário, independente do tamanho, ele seja competitivo. E você faz isso com educação, capacitação e capacidade de crédito. Você não pode achar ruim, às vezes a pessoa foi para a cidade. Ela foi às vezes porque tem uma condição melhor de vida, e porque às vezes ela não, ou porque ela não conseguiu fazer a absorção de um pacote de tecnologia que lhe desse competitividade. Então, a gente tem que olhar esse cenário e é preocupante quando a pessoa é expulsa, entre aspas, daquela situação, que ela não quer ir, ela é obrigada a sair, ela perdeu a condição que ela tinha, a capacidade que ela tem de produzir. E a Embrapa tem razão quando mostra claramente essa trajetória, porque ela conhece muito bem o arcabouço de tecnologias existentes e que muitas vezes não é adotado o básico. Então nós temos que convergir pesquisa, universidades, extensão rural, todos para aumentar a competitividade do microprodutor ao grande produtor. Não é porque é grande que não vai sair da atividade. Muitos vão sair da atividade. E não é porque é pequeno que vai sair também. Isso depende da capacidade de adoção de tecnologia e de gestão do seu negócio. E vai diminuir. Não sei se essa é boa ou má notícia, mas vai diminuir porque é um processo natural das sociedades que vão evoluindo. E o Brasil está evoluindo. Tá certo, secretário. Agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Eu que agradeço, Fabiano. Sempre um prazer vir aqui conversar com vocês e me colocar à disposição para a gente bater um papo sempre que possível. Um grande abraço. E a seguir no Agricultura BR, irrigação rural e produção florestal são os assuntos de logo mais. Eu volto já. E o setor florestal no estado do Mato Grosso do Sul cresceu em nível recorde no ano de 2020. Como é que foi esse ano? Você vai conhecer agora na reportagem de José Cunha. Com mais de 1.100.000 hectares de áreas plantadas, Mato Grosso do Sul se projeta no cenário nacional como um dos maiores produtores e exportadores de produtos florestais do país. O Mato Grosso do Sul hoje ele tem uma situação até um pouco privilegiada. Primeiro, quando nós fizemos o nosso primeiro plano, que foi em 2008, onde para 2030 nós deveríamos ter 1 milhão de hectares plantados com eucalipto, nós atingimos isso em 2017, esse volume de área plantada. Mas 1 milhão de hectares a 35 metros cúbicos por hectare ano, você teria aí uma produção de 35 milhões de metros cúbicos por ano. E o nosso consumo hoje é em torno de 20 a 21, 22 milhões de metros cúbicos com as duas linhas da Suzano e com a linha da Eldorado para a produção de celulose. E tem outros consumo, que é para carvão, que é para energia, a Greenpla que consome um pouco. Com todo esse potencial, o estado deve aumentar o número de áreas plantadas com eucalipto com a instalação de novas indústrias e a possibilidade de abertura de novas linhas de produção nas que já existem. O Mato Grosso do Sul ele tem uma chance muito grande de ter mais plantios de eucaliptos, porque existe uma possibilidade de se instalar uma segunda linha da Eldorado, assim que eles definirem a situação deles, da sociedade, e também existe uma possibilidade de vir uma fábrica para Ribas do Rio Pardo. De acordo com o levantamento técnico recém-divulgado pelo Sistema FamaSul, quase 30% de tudo que foi exportado pelo estado até agosto deste ano veio do setor florestal. A China é o principal destino dos produtos florestais de Mato Grosso do Sul, com 58% da comercialização. Em seguida aparecem os Estados Unidos e a Itália, que juntos somam outros 19%. Nos 8 primeiros meses deste ano, os produtos florestais do estado arrecadaram mais de $1 bilhão em exportações, sendo a celulose responsável por 98% desse faturamento. A celulose tem um peso bastante grande na exportação de produtos florestais aqui do estado. Isso demonstra o quanto que essa cadeia ela tem importância, o quanto que ela tem relevância na geração de divisas para o estado e principalmente nas exportações do agronegócio local. E para que haja confiabilidade e segurança nas informações sobre a expansão do setor em Mato Grosso do Sul,
a Casa Rural vai disponibilizar todo mês aos produtores um boletim online com dados atualizados. Esse boletim ele vai ter periodicidade mensal e vai trazer consigo as informações a respeito de área plantada, com base nas informações do projeto SIGA-MS. Também os dados de exportação do agronegócio e exportação dos produtos florestais. E também nós vamos trazer as informações a respeito de cotação. Nós mantivemos contatos com produtores e consumidores de florestas plantadas, no sentido de obter preços, e nós tabulamos esses preços, publicando os preços mínimos, preços médios e preços máximos da madeira de eucalipto comercializada na modalidade árvore em pé com casca. E também fizemos isso para o coagro de seringueira, que é uma cadeia produtiva do setor florestal que também está em expansão aqui em Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. E olha, eu converso agora aqui para o Agricultura BR com um grande especialista, o Paulo Proman está aqui comigo. Vamos falar sobre confinamento, falar sobre pecuária. Paulo, prazer enorme falar contigo. Nós temos visto aqui no Brasil uma situação, nesse ano de 2020 específica, de uma redução mais elevada para confinamento, de 33% a 35%, de acordo com a maior parte das fontes de informação. Você tem um custo de produção maior na pecuária e tem uma arroba agora para negociação em novembro a R$ 290 e com projeção de subir mais. O que eu te perguntaria é o seguinte, para o pecuarista que não confinou, tinha intenção, mas não confinou por conta do custo, como que ele confinaria em 2020 e também em 2021? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui, parabéns pelo trabalho de vocês, eu sou um grande admirador do canal do Boi. Essa pergunta é interessantíssima, né? Isso nos obriga a pensar muito. O produtor, nós estamos vivenciando mudanças imensas no nosso modo de vida e especificamente na pecuária, atravessando momentos nunca antes vistos. Quem imaginaria que a arroba chegaria nesses patamares? Quem imaginaria que provavelmente no começo do ano que vem o Brasil vai importar milho? Ninguém. Então são mudanças acentuadas que fazem com que o produtor tenha que realmente sentar, fazer conta e planejar. Especificamente pensando no confinamento do que aconteceu esse ano, nós temos que diferenciar aquele produtor que tem a boiada dentro da propriedade, que vai terminá-la na propriedade como até uma ferramenta dele de manejo e que acaba cada vez mais crescendo esse tipo de confinamento, é relevante nos números nacionais. Ele faz parte do sistema dele, ele vai confinar de qualquer maneira, evidentemente, ele tem que se proteger, ele tem que travar a compra de grãos, ele pode travar a venda de arroba, lógico, nesse momento não era algo interessante, mas quem que ia prever isso? E aquele confinador maior que vai atrás do boi magro. Então nós temos uma reposição que está em patamares nunca antes vistos. Lógico, quando nós olhamos para frente e falamos, a arroba que eu vou comercializar esse boi lá na frente, ela vai se manter nesses patamares para que eu tenha a margem que eu estou esperando? E os grãos? Eu já comprei, eu estou comprando, ainda vou comercializar um patamar que o milho chega numa casa que a gente nunca imaginou, um farelo de soja também. Então veja, no momento desse, ele tem que estar muito preparado com a questão de aquisição dos alimentos e não fazer contas mirabolantes na hora de venda. Por mais sedutor que seja, olhar uma bolsa, ver um posicionamento da arroba futura, ele tem que ter o pé no chão. O que nós acompanhamos dos confinamentos esse ano 2020? Muitos dos confinamentos já vinham com um volumoso pronto, estocado, e compraram, felizmente, com antecedência os grãos. Já era um patamar mais alto? Já, mas não o que está hoje, outubro para novembro de 2020. Não. E a arroba, ela teve esse aumento significativo, então eles estão aproveitando, estão com custo travado lá por agosto, julho dos grãos, e estão realizando agora, em novembro, em dezembro, a venda dos animais. Então, o que eu poderia dizer de muitos confinamentos que eu acabo acompanhando, que o resultado está bastante interessante. Olhando para 2021, fica essa dúvida. Como estarão os grãos, como estará a reposição? A reposição nós imaginamos que continuará subindo de uma maneira proporcional ao preço da arroba. Agora a grande dúvida é qual é o pé, onde chegará o milho e o farelo de soja, principalmente. Paulo, você colocou um ponto muito interessante aqui para o telespectador do canal do Boi em relação à aquisição de alguns produtos. Junho a agosto nós encontrávamos saca de milho a R$ 35,40, era um valor considerado
alto, e nós falávamos que mesmo depois da colheita da segunda safra, no mínimo manteria esse preço por conta da demanda internacional, que é muito alta. Esse pecuarista que está conseguindo comercializar agora e que travou esse custo lá atrás, aos 35, aos 40, que era caro, mas que agora é o dobro, praticamente, ele está conseguindo realizar, está fazendo a realização de lucros. Eu acho que esse que é o resumo da história. Exatamente. Ontem eu estive num confinamento, onde o lucro por boi está na casa de R$700. Eu fiquei assustado, porque foi exatamente isso que você falou. Ele conseguiu comprar no momento que achava que estava alto, inclusive, depois foi perceber que não, mas vendendo muito bem hoje os animais, hoje em novembro. Então pensar em R$700 de resultado por um animal é muito alto. Nós brincávamos, se fosse na casa de R$200, estava ótimo. Então foi um cenário extremamente favorável para quem fez esse tipo de exercício. Vamos pensar aqui agora no pecuarista que está nos acompanhando em todo o Brasil, e ele teve a intenção de confinar, acabou não confinando, pelos mais variados motivos, mas o principal foi o custo de produção, que assustou um pouco no começo desse ano, e a expectativa para o começo do ano que vem não é diferente. Essa saca, se importar dos Estados Unidos, o nosso cálculo aqui é chegar a R$80 a saca nos portos do sul do país. Me diga uma coisa, para esse produtor que quer confinar em 2021, tem a ideia, tem o projeto, e muito provavelmente vai ter acesso a animais, né? Porque senão aí o custo realmente fica muito alto. Por onde que ele começaria essa gestão de processo, para não fazer com que o seu custo de produção superasse aí as suas margens? Muito legal. Primeiro eu diria muita cautela, muito estudo, gaste um tempo grande planejando. Faça simulações, faça cenários distintos e veja se ele está ficando palatável. O que nós temos observado, muitos pecuaristas começaram a querer produzir o seu próprio alimento. Não o volumoso, não só o volumoso, mas também o grão. O grão úmido tem crescido muito. Os produtores não têm silo para guardar o grão, mas o grão úmido entra como uma ferramenta dessa. Nós começamos a assistir muito essa movimentação. Esse é um produtor que ele vai entrar melhor. Ele vai entrar com mais coragem, ele vai fazer a conta e ele vai ficar animado a confinar o ano que vem. Os demais, quem está sujeito ao mercado, você muito bem pontuou, eu acredito nisso, a saca acima de R$80 para o ano que vem, de milho, eu diria cautela, eu teria muito cuidado, cada um sabe o seu custo de produção, agora muita cautela e muita cautela com o boi magro também, com a reposição. Ela está subindo bastante e o receio é que nós não sabemos como ficará o mercado interno, pensando em fevereiro, março, abril do outro ano, do ano que vem, como isso representará no preço da nossa arroba, comercialização da arroba. A exportação está tendo uma participação fantástica, pode continuar, mas o mercado interno é uma grande dúvida de como vai ser no começo do ano que vem. Então eu diria assim, cautela, faça vários cenários e veja se está ficando palatável a conta. Paulo, pensando na fazenda, na gestão de propriedade, até pela minha experiência pessoal, olha só, o que eu vejo. O pecuarista, produtor rural, ele às vezes tem dificuldade na gestão da sua pastagem, quando ele trabalha com volumoso. É até uma questão de cultura. Como conseguir trabalhar isso na fazenda e passar isso também para os seus funcionários? Perfeito. Não é simples, nós sabemos que manejar pasto é uma arte. Não é fácil, não é fácil. Essa é a primeira constatação. Se nós começamos a intensificar, nós precisamos intensificar para pagar as contas, a terra está cara, a agricultura está querendo entrar nas áreas de pecuária e está certo, isso aí nós estamos nivelando por cima. Nós precisamos intensificar. Quando nós intensificamos, nós criamos um problema a mais dentro da porteira, que é o quê? O período da seca, nós aumentamos a lotação das águas, os pastos estão respondendo, e como fica teu período seco? A tua lotação vai ser maior, você está com mais gado na fazenda. Então esse é um conceito que o produtor tem que ter, ele tem que armazenar para a seca. Como fica isso para aquele que é um pouco mais tradicional? Que ele comece a criar essa cultura de produzir um pouco de volumoso para ser usado na seca. Maneje bem seu pasto, lembre-se, tudo que você fizer para o pasto perene é nas águas que ele responde, na seca ele pouco responde, então nós precisamos equacionar, equilibrar um pouquinho mais essa disponibilidade. Esse planejamento forrageiro é fundamental. O que a gente vê na prática? Que o produtor ele precisa criar condições de produzir um pouco mais de volumoso para usar no período seco. Bom, e essa questão que você colocou aí é técnica, é tecnologia, também é acessível. Eu estou lembrando agora de uma pesquisa da Embrapa, Paulo, até saindo um pouco, mas dentro do que nós estamos conversando, mas uma pesquisa da Embrapa que dizia o seguinte: nos próximos 20 anos nós vamos ter quase 50% dos atuais produtores rurais nas mais diversas áreas de atuação saindo do mercado. Para o pecuarista que não quer sair, ele precisa
está de olho nisso, de olho em como confinar, em como trabalhar melhor o seu gado, a sua propriedade, por menor que seja, que não existe propriedade pequena, não é isso? Perfeito, bem lembrado por você. Esse estudo, ele acende, não é a luz amarela, é a luz vermelha. E se nós pararmos para pensar, faz todo sentido. Então, a única saída para o produtor, a única é intensificar. Nós vamos precisar produzir mais. Mas não produzir mais para bater no peito e dizer eu produzo bastante. Não, é necessidade. Ou eu produzo mais, saber... Aí uma coisa muito importante para dizer, não é sair desembolsando e produzindo mais. Não é a todo custo. É saber desembolsar. É onde vou alocar os meus recursos. Então, em síntese, precisamos produzir mais com racionalidade, cuidando muito bem do que eu desembolso. Essa é a única saída. E aí sim entra o bom manejo do pasto, a produção do volumoso para usar nesse período e o confinamento, até mesmo como uma ferramenta para que nós possamos manejar adequadamente os nossos pastos. Tá certo. Paulo, obrigado por conversar conosco aqui no Agricultura BR. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado, Paulo. Olha, a seguir nós vamos falar sobre inseminação artificial em tempo fixo e também irrigação. São os temas de logo mais no Agricultura BR. E agora você acompanha como melhorar os índices produtivos com a utilização de ATF, inseminação artificial por tempo fixo. A reportagem é de Mauro Andrade. Nós viemos à Fazenda Figueira, em Londrina, no Paraná, para conhecer a técnica de IATF, uma realidade na pecuária brasileira. A IATF tem como objetivo sincronizar o cio das fêmeas para que o maior número de animais sejam inseminados ao mesmo tempo. Dessa forma, a técnica da IATF resolve um dos maiores problemas da reprodução bovina, que é saber o momento exato que as fêmeas entram no cio. Apesar da IATF ser uma técnica já consagrada, para se conseguir bons resultados, alguns pré-requisitos devem ser observados. Para a gente poder implantar um protocolo de IATF e ter bons resultados, nós temos que lembrar sempre que a reprodução está diretamente ligada com a nutrição. Então, antes de pensar em adotar um protocolo de IATF, nós temos que pensar nos pré-requisitos que eu preciso para isso. O principal pré-requisito para qualquer protocolo reprodutivo é que eu tenha uma boa nutrição. Então eu preciso ter os animais, os bezerros nascendo numa época onde eu já tenho pasto, e eu preciso que esse pasto seja suficiente para nutrir adequadamente essas matrizes. Então o que acontece? Quando nós estamos numa situação de nutrição ruim, os animais produzindo leite entram no processo que a gente chama de anestro, no qual eles travam o processo reprodutivo. Então, se a nutrição não está boa, os animais estão em anestro e dentro desses anestros a gente não consegue fazer com que eles reproduzam. Por isso, o pré-requisito mais importante antes de pensar em qualquer processo reprodutivo é a gente ter uma boa nutrição. Outro ponto muito importante antes de se estabelecer qualquer protocolo reprodutivo é ter uma boa sanidade do rebanho. As principais doenças que afetam a reprodução são brucelose e leptospirose, então a gente precisa ter uma garantia de que esses fatores estão resolvidos dentro da fazenda. E um terceiro ponto que também é bem importante é que quando a gente monta protocolos de IATF, a gente começa a ter um manejo mais intenso na propriedade. Durante um protocolo de IATF, a gente traz os animais de 3 a 4 vezes ao curral para fazer os manejos, para fazer o protocolo dos hormônios e para fazer a inseminação propriamente dita. Então, para isso, é necessário que a propriedade se estruture com relação a currais, com relação a corredores, com relação a pasto próximo desses currais, para que a gente possa manejar esses animais com a maior facilidade possível. Além do manejo nutricional, é fundamental dividir os animais por categoria ou grupos homogêneos. Dessa forma, a tecnologia dá melhor resultado. Para implantar um protocolo de ATF, nós precisamos entender uniformizar alguns fatores dentro do nosso rebanho. O principal fator é a idade pós-parto. Normalmente, a gente precisa que essas matrizes estejam com mais de 30 dias após o parto para iniciar os protocolos de IATF. O segundo ponto é a gente tentar agrupar as matrizes dos rebanhos nos lotes mais uniforme possível. Então, principalmente, separar as primíparas das multíparas, separar por idade de parto, separar por score de condição corporal. Nós precisamos avaliar se esses animais têm
maior chance de responder aos protocolos reprodutivos, e para isso nós precisamos montar os lotes. Então, por isso que antes da adoção do processo, é importante que a gente tenha a infraestrutura mínima dentro da fazenda para que a gente possa montar esses lotes, manejar esses lotes nos pastos, garantindo uma boa nutrição e um bom resultado a esse protocolo. Apesar de aumentar o manejo na fazenda, a IATF, quando bem implantada, se traduz em ganhos de produtividade. O que a gente pode citar como vantagens para um bom protocolo de IATF? Como a gente sincroniza um maior número de matrizes ao mesmo tempo, a gente aumenta o grupo contemporâneo desses animais, o número de animais nascidos no mesmo período, a gente antecipa essa prenhez dos animais, podemos melhorar em alguns critérios os indicadores reprodutivos, mas na minha opinião, o fator mais importante que a gente tem quando a gente adota um protocolo de IATF é conseguir trazer e avançar e acelerar o nosso processo de melhoramento genético. Por isso que é muito importante, junto com a adoção da tecnologia do protocolo de IATF, a gente ter um bom critério para selecionar touros. Porque se nós estamos conseguindo fazer um número maior de inseminações e se junto com isso a gente escolhe bons reprodutores com bom mérito genético, nós garantimos bezerros de melhor desempenho, bezerros mais produtivos e, consequentemente, mais rentáveis para o nosso processo. Então, concluindo, o protocolo de IATF, como qualquer tecnologia que a gente implanta na fazenda, ela tem que ser eficiente, essa tecnologia tem que ser eficiente em melhorar nossos índices produtivos, nossos índices zootécnicos, mas essa melhora tem que vir acompanhada de uma melhora financeira. Nós temos que ter bem claro que a adoção de tecnologia tem como principal objetivo melhorar a eficiência financeira do projeto para que a gente possa reinvestir essa melhora financeira na fazenda e entrar num círculo de virtude, cada vez mais a gente conseguir pôr novas tecnologias, intensificar mais nosso processo produtivo e ter mais rentabilidade e mais sustentabilidade. Da Fazenda Figueira, em Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E ainda no estado do Paraná, o Mauro Andrade vai nos contar agora como que uma determinação ela conseguiu trazer regras mais claras para se fazer a irrigação nas áreas de cultivo paranaense. É importante lembrar ao produtor rural que, independente do estado, para se utilizar a água do subsolo, é necessário aquelas outorgas para utilização. É o que você vai conferir agora na reportagem. A Resolução 018 de 2020, assinada pelo governo do estado do Paraná, procura desburocratizar o uso da água na agricultura. Essa medida deve beneficiar especialmente a região noroeste do estado, por ela contar com solos arenosos e clima quente. Eu conversei com Norberto Ortigara, ele é secretário de Agricultura aqui no estado do Paraná, sobre essa resolução. Acompanhe. O noroeste do Paraná, onde está o nosso Arenito Caiuá, são 3.200.000 hectares em 107 municípios, produz algo como 19% da riqueza agrícola do Paraná a cada ano. Pode parecer grande, mas é muito abaixo do potencial. O noroeste é bom em laranja, em cana-de-açúcar, em mandioca, em boi, em leite, etc., mas pode ter uma agricultura muito mais intensiva, de muito mais produtividade. Para isso é fundamental que passe a usar mais água. É uma região quente, onde o processo de decomposição da matéria orgânica é mais rápido, é uma região que tem água, mas a água vai embora rapidamente, porque o solo é muito arenoso, então nós podemos melhorar o desempenho através do uso da irrigação. Para isso, algumas providências são importantes. A primeira delas, junto com a CEDEST, Agricultura e Meio Ambiente, nós decidimos simplificar um pouco os procedimentos de licenciamento ambiental e de outorga de uso de água para processos de irrigação. Pequeno agricultor está dispensado, tem um processo muito simples, o médio agricultor simplificamos bastante e até o grande agricultor, com o pivô central, tem ganho de eficiência, ganho velocidade no licenciamento. Junto disso, nós estamos mudando também a qualidade da energia. Há um desafio no Paraná inteiro, no Noroeste não é diferente. Nós estamos fazendo linhas trifásicas, a Copel está investindo pesado
2,5 milhões no Paraná para adotar o meio rural de energia de mais qualidade. No caso da irrigação, é fundamental que haja energia de qualidade. Então, simplificação de licenciamento ambiental e outorga da água. E, somado a investimento em energia, 2 passos decisivos. O terceiro virá logo com a definição de apoio de crédito em condições melhores. O governo do estado pretende reduzir o custo do dinheiro que o agricultor paga hoje para comprar equipamentos, enfim, para instalar todo o procedimento para fazer a irrigação. Quer seja um pequeno aspersor de uma pequena propriedade para fazer a alimentação do gado de leite, por exemplo, passando pelo gotejamento em laranja, até chegar no pivô central para grandes culturas que a gente quer produtividade. Renovação de pastagem, com plantio de soja em bases técnicas elevadas, depois regressando com plantio de milho consorciado com braquiária, aproveita o pastejo, enfim, um ciclo mais completo de produção, de aproveitamento racional do espaço, então usando a água como elemento a favor. E a água guardada, mas também a água possivelmente captada em rios, riachos e córregos da região, e a região tem água em abundância. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco o assunto são as plantas frutíferas. Eu volto já. Você vai saber agora como cultivar plantas frutíferas em vasos. A reportagem é de Kylie Rodrigues. Você já pensou em cultivar plantas frutíferas em vasos? Com algumas técnicas de manejo é possível. Exigem algumas podas específicas, né, sendo elas as podas de formação, né, as podas que também estimulam a produção de frutos, e as podas de limpeza, que é a remoção, né, de ramos ou de galhos que já estão secos ou que apresentam algum tipo de doença ou a presença de pragas. A irrigação, né, que é algo fundamental, a planta ela tem as suas raízes limitadas no vaso onde ela está sendo cultivada. A adubação é outro ponto fundamental exigido pela planta, que acaba se limitando no vaso. Vale salientar que não é necessário vasos especiais para o cultivo. As orientações são vasos de cimento, barro ou até mesmo de material plástico. Preferencialmente, a gente utiliza os vasos de barro em função de que o material que ele é produzido é muito similar ao que a gente usa como substrato ou até mesmo a terra que preenche esse vaso. Isso faz com que a umidade presente naquele local ela permaneça por mais tempo. Tem um balde em casa que eu não estou usando para aquela finalidade. Eu posso usar esse balde como sendo o suporte, como sendo uma espécie de vaso para cultivar a minha frutífera. O instrutor do Senar demonstra o passo a passo da implantação da muda para o vaso. Explica que o primeiro passo é escolher a espécie frutífera. Detalhe para as condições climáticas da região. Então, plantas que têm aí até 1 metro de altura, a capacidade mínima desse vaso ela tem que ser de 20 litros. E conforme essa planta ela é de porte maior, consequentemente, esse vaso necessariamente ele precisa ser também de um tamanho grande. Então, o primeiro passo aqui é que a gente coloque uma camada da manta, né, ou do tecido que você tem à disposição em casa no fundo do vaso. Então, a gente preenche com uma camada bem generosa, né, de argila expandida ou do material de substituição, que é o caco de telha ou de tijolo. Então, eu vou colocar aqui agora esse material para a gente dar continuidade ao preenchimento aqui da drenagem do vaso. A drenagem proporciona que o excesso de água não fique presente no vaso. Colocada então a argila expandida ou os cacos de tijolo ou telha, eu coloco uma outra camada aqui de manta ou tecido que a gente tem à disposição em casa. O vaso precisa ser preenchido com um substrato. A função é dar sustentação à raiz da planta. Outras opções podem ser usadas, como compostagens. Os fertilizantes devem ser aplicados visando o equilíbrio nutricional. O torrão da muda deve ser preservado. Após o transplante da muda para o vaso, basta irrigar em pequena quantidade. A finalização pede uma função estética, que pode ser com argila expandida ou pedras.
Depois de todas estas orientações, nós queremos saber, é possível colher frutos de uma planta que está no vaso? Consegue sim, né? A ideia de produzir a frutífera em vaso, ela não é só em função de ornamentação, né? Esse é um aspecto muito apreciado, porque a maioria das espécies frutíferas, elas apresentam flores muito bonitas, né? Frutos atrativos visualmente, que ornamentam os espaços. Os cuidados, eles precisam acontecer, né? Então existe aí a necessidade de ter um conhecimento em relação à área, né, ao cultivo, aos cuidados, para que a planta consiga de fato, né, se desenvolver de forma satisfatória e chegar no resultado que é a obtenção dos frutos para o autoconsumo, né? Existem aí alguns estudos que cercam o cultivo das frutíferas em vasos, dizendo que é também um processo terapêutico, né, porque as pessoas acabam ali muitas vezes se desligando, né, daquela rotina cansativa do dia a dia para atribuir esses cuidados às plantas. Pode ser também que alguns pássaros sejam atraídos, né, para essas frutíferas. Isso a gente consegue contemplar e se aproximar um pouco mais da natureza. Talvez no nosso cotidiano diário na área urbana, a gente acabe deixando de lado, né, de observar esses pequenos detalhes. E olha que bacana a gente conseguir tudo isso dentro da nossa casa. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. A atitude inovadora é sobre aquilo que, seja lá qual a atuação da pessoa, ela faz. Qualquer coisa, olha, você pode, não importa o que você faz. Você perguntou para mim, né, como é que, a gente sentou aqui para conversar, como é que isso se traduz no segmento do boi? Eu falei, cara, eu não tenho importância nenhuma qual é o segmento que eu estou falando, porque eu estou falando antes de chegar no produto, né? Eu estou falando, cara, se eu sou a Dona Maria do cafezinho, eu posso inovar completamente na forma de entregar o cafezinho. E a Dona Maria do cafezinho, ao inovar a entrega do cafezinho, ela impacta em todo mundo que está em volta dela. E aí você tem a Dona Maria, tem o seu João, o seu Alfredo, e quando você junta essas pequenas inovações, você faz uma revolução na empresa, né? E normalmente as pessoas têm na cabeça que inovação é uma coisa do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, que tem alguns milhões de dólares e é pago para inventar coisa nova. E a minha tese é que não, cara, esse que o dinheiro compra não me interessa, eu quero aquele povo que está sentado e a inovação está em volta e não olha, e não vê. É tão óbvia a capacidade de inovar que ninguém olha. De repente alguém tem uma sacada e faz algo que ninguém nunca viu e você fala, cara, mas de onde o cara tirou essa ideia? Ele implementou uma pequena inovação e assim, pequena mais pequena, você soma as pequenas, você tem uma revolução. Luciano, me fala uma coisa, qual que é a primeira percepção? Aquela que quem está atuando, quem quer inovar, primeira atenção que ele tem que ter para começar um processo, para ter o start, para começar a aplicar isso? Eu costumo dizer que você tem que ser um inconformado, cara. A última coisa que você pode ser é alguém conformado. Você tem que estar inconformado. Eu não me conformo com o jeito que esse processo é. Logo eu vou fazer alguma coisa a respeito, né? Quando você cruza os braços e se conforma, cara, as coisas ficam e você vai entrar no barco e vai rodar daquele jeito. Quando você tem alguém que é inconformado, o primeiro passo está dado, cara. Então eu não me conformo. Segundo passo, vou fazer alguma coisa a respeito, né? E se eu quero fazer alguma coisa, eu vou me preparar para poder fazer alguma coisa a respeito. Então, isso é muito fácil você ver nas empresas, na sociedade é assim, né? Quem são os indivíduos que provocam mudança? É um cara que não se conforma, né? E ele vai lá para frente, é um revolucionário e quer mudar as coisas. Alguns são muito malucos, né? Mas eles puxam a tendência, eles provocam mudanças. Então, o primeiro ponto é você não se conformar com o status quo. Sabe? Não é porque sempre foi assim que tem que continuar a ser. Alguém tem que mudar essa história. E esse alguém é o inconformado. Você falou do sempre foi assim, aí o nosso público aqui no canal do Boi, evidentemente, vai ser de produtores rurais, no horário agricultores, pecuaristas, e na pecuária, principalmente, tem muita gente que vai nesse do sempre foi assim, né? Cara, e aí tem uma questão cultural forte também, sempre foi assim. Cara, olha o segmento, cara, o segmento da pecuária, ele tem uma história de inovação que é um negócio absurdo. Aliás, o agro brasileiro como um todo, né? Se você tiver que pegar qual é o segmento de negócios no Brasil que é conhecido pela inovação, cara, é o agro. E a pecuária vem junto. Então, quando a gente pega os números da pecuária, pega a forma como esse processo existe, você vem dos anos 70 para cá, cara, é uma história de uma revolução atrás da outra, mudando tudo, né? Então, a forma como hoje se produz nesse segmento
ela é muito diferente do que era 10 anos atrás. O que aconteceu foi que a tecnologia evoluiu barbaramente. Então, ela tem uma história de inovação. A última coisa que a gente vê ali é a gente parada, né? Vocês estão sempre preocupados, cara, por quê? E eu sempre bato nessa tecla com o pessoal que não conhece o agro, né? Eu falo o seguinte, o agro, quando ele para de inovar, fica caro. Fica tudo muito caro. Já é um negócio caro. Se você parar de inovar, vai ficar mais caro ainda. Então ele está sempre buscando, eu preciso de um jeito de produzir mais, com menos gasto, com menos espaço. Como é que eu consigo produzir mais arroba com uma área menor, né, de produção? Então ele está sempre focado nisso. O dia que ele parar de inovar, ele acaba, né? E algumas pessoas despontam no meio aí. Então o que você tem que fazer? Se você está no agro e está preocupado que não consegue inovar, você tem que procurar quem é que está conseguindo. Sabe? Quem foi que conseguiu fazer? É um rompimento. Você tem que romper, né? Quem é, cara? Será que meu vizinho conseguiu algo? Deixa eu ver o que esse cara está fazendo, cara. Por que o dele dá certo e o meu não dá? Então, não me conformo com isso, eu vou querer... Então, essa troca... E vocês, de novo, têm a vantagem de estar dentro de um segmento que aceita muito bem a inovação e a tecnologia vem com arrasa. Se você pegar outros segmentos de negócio no Brasil, pô, pega a indústria. Que a gente, quando fala em inovação, fala, pô, a indústria. Cara, a indústria está parada no Brasil, né? A gente parou, ela não evolui, ela está diminuindo, né? E o agro está em constante crescimento. Então, cara, aproveitem essa cultura do agro, sabe, de inovação, para pisar no acelerador, não deixar parar nunca. Qual que, considerando a economia brasileira, o que você vê aqui no Brasil, qual que é o aspecto de maior rompimento que você viu, principalmente nesses últimos 10 anos, que mudou a economia de uma forma positiva? O que você entende hoje como o fator mais inovador que nós temos e a olhos vistos no país? Então, para mim, continua sempre sendo o exemplo do agro, né? Quando eu olho todos os segmentos, como eu sou um palestrante profissional, eu navego por todos os segmentos de negócio do Brasil. Eu vou, cara, amanhã eu vou estar falando para um banco, ontem foi para os caras de padaria, hoje é boi e assim vai, né? E o agro, para mim, sempre tem sido um exemplo, porque ele fez uma coisa que foi... Eu não sei se é porque o governo meio que não se mete muito, né? Apesar de... O agro se vira, entendeu? O agro tem uma história de se virar e essa história tem a ver com o começo dele. Eu não estou falando de agricultura, estou falando de agronegócio. Se eu voltar nos anos 70 e vier para a região de vocês aqui, cara, você só vai encontrar pioneiro, cara. O cara que se enfiou no meio do mato aí, vou tomar mordida de onça, vou me virar, vou me enfiar no fim do mundo, vou correr todos os riscos para construir um negócio. Então ele já tem esse pedigree de que, cara, se o governo não fizer, dá licença que eu faço, né? Então eu acho que isso é uma maneira de você romper. E vários segmentos ficam esperando o governo resolver. Eu vou esperar que eles tomem as rédeas. No agro é muito comum eu viajar no Mato Grosso, interior do Brasil, e ver que de repente chega um lugar lá, você tem um problema que a rodovia não está lá, pô, os caras se reúnem e eles fazem a rodovia. Eu vou asfaltar esse negócio aqui e faz mais barato, mais rápido e melhor do que o governo faz, né? Então eu acho que essa coisa do se não vierem me ajudar, eu me viro e faço, é o principal atributo que eu vejo para você romper os negócios, né? Quisera eu que outros ramos de negócio fossem assim. E aí te leva para aquela velha discussão, né, cara? A mão peluda do Estado, cresce o olho, ele quer botar a mão peluda em todo lugar. Onde ele põe a mão, ele atrapalha tudo, né? E o agro, por sorte, tem escapou sempre disso, né? Ele consegue se auto-gerir, e aí essa loucura que a gente vê, cara. Ele é o modelo de inovação no Brasil. Luciano, até para encerrar a entrevista, e até para uma curiosidade pessoal, eu quero saber, você que conversa com pessoas de vários setores da economia, das áreas de atuação no país, eu quero saber o seguinte, qual que é a visão que esses outros setores que trabalham, que atuam, têm hoje do agronegócio brasileiro? Então, o agro tem uma coisa interessante, tem uma visão institucional do agro, e agora eu vou falar para você como eu sou um cara urbano, eu moro na cidade de São Paulo, sou urbano, e o que eu recebo do agro é aquilo que a televisão me mostra, né? É aquilo que eu recebo pelos jornais naturais que estão lá. Tem uma visão institucional que é aquela seguinte, é o motor da economia brasileira, o PIB brasileiro só cresce porque o agro ajuda, o agro é fantástico. Essa é uma parte da informação. Toda a outra parte é uma carga ideológica para dizer que os caras envenenam o rio, que os caras botam veneno, que não sei o quê, que é uma confusão de imagens que faz com que a cultura do agro seja um negócio, ele é meio esquizofrênico, né? De um lado, é ele que carrega o Brasil, do outro lado é onde estão os problemas ambientais que nós temos que ir lá. Então, tem um problema cultural no Brasil que eu acho que se dá pela distância que nós estamos do agro.
É muito fácil eu conversar sobre o agro aqui. Eu estou dentro dele, estou conversando dentro dele. Quando eu saio daqui e vou para as áreas urbanas, o povo está longe, a gente costuma brincar lá, diz que eles acham que a laranja nasce no supermercado, né? Que a carne do boi nasce no açougue, né? Ela surge no açougue. Essa distância do dia a dia do agro, de ver a cultura, de como é que funciona, é um grande problema que meio que atrapalha a imagem do agro como um todo para o cidadão médio no Brasil. O que aconteceu comigo? Eu tinha essa visão, até que em 2014 eu vim para Mato Grosso e fiz o circuito da ProSoja e rodei 6.500 quilômetros do Mato Grosso, 22 cidades, e eu fui para o intestino do agro, cara. Eu fui conversar com os caras, eu dei a mão pro cara e pegava aquela mão grossa, sabe? Eu conversei com o cara que estava no Rio, e o cara que está botando o agrotóxico, eu conversei com esses caras, eu fui ver a realidade que eu não conseguia ver. Né? E a hora que eu entendi o que era, eu falei, cara, isso aqui é para a gente se orgulhar, sabe? Eu tenho muito orgulho nisso, mais gente tem que viver. Então nós temos que romper esse gap. E eu até fiz uma proposição para eles, para dizer o seguinte aqui, se eu fosse presidente da República e tivesse poder, eu ia botar uma ordem que é o seguinte, ninguém tira diploma universitário no Brasil sem passar 15 dias dentro do agro, vai lá, não importa o que você vai fazer, é medicina, não interessa, você vai passar 15 dias lá para ver como é que funciona e aí volta para casa e tira o teu diploma, entendeu? Porque quando você está em loco e assiste e conversa com as pessoas que estão envolvidas, muda completamente a imagem. Daqui a pouco no Agricultura BR, o assunto são as CPRs e como que ela pode ajudar no custeio rural. Eu volto já. E agora o assunto é cédula do produtor rural, a CPR, que pode ser um reforço para o custeio em relação à produção rural. Você vai saber mais agora nessa entrevista realizada por Walter Puga Júnior. E hoje nós vamos falar sobre CPR. CPR, possibilidade de recurso para o produtor. E quem acompanha, quem conhece esse assunto é Bernardo Fabiani, da Terra Magna. Eu estou com ele aqui, vamos falar, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez, Bernardo. Vamos falar sobre a importância da CPR para financiar o agronegócio e do que nós temos de novidade com esses papéis. Puga, muito obrigado pelo convite. A CPR, a Cédula de Produto Rural, é o título sobre o qual gira grande parte do custeio do nosso agronegócio. Então, quando a gente fala de financiamento, muitas vezes a gente não está falando de realmente dinheiro que vai para o produtor e dinheiro que o produtor precisa pagar depois. A gente está falando muitas vezes de, por exemplo, um insumo que foi recebido pelo produtor e uma quitação por esse insumo que vai ser feito no final da safra em termos de sacas de soja ou sacas de milho. Então, a cédula de produto rural, ela corresponde a uma obrigação do produtor de entregar uma certa quantidade de um certo produto especificado no corpo da cédula, com uma certa qualidade, em um certo momento, em um certo local de entrega, formado em um certo local de formação, uma certa lavoura. E por que a cédula de produto rural ela é tão importante? Porque para grande parte dos produtores que acabam estando desbancarizados, não são atendidos pelo mercado financeiro convencional, o financiamento para o custeio de safra acaba vindo por meio de revendas, agroindústrias, tradings, que usam a CPR como o título para poder fornecer esses produtos, esses insumos no custeio. Agora, vamos lembrar que é preciso fazer uma documentação adequada e algumas exigências e garantias. É o que a Terra Magna se preocupa muito. É complicado fazer uma CPR? Pô, não é complicado, mas é trabalhoso. Então são coisas diferentes. O produtor que mantém a documentação em ordem, mantém as matrículas em ordem, consegue assim, oferecer, por exemplo, essa matrícula tem tantos hectares de soja, esse produtor não tem problema nenhum em constituir uma CPR. Agora, quem acaba deixando para a última hora, para correr atrás de uma certidão de inteiro teor, não sabe se entregou matrícula tal como penhor para já trading e aí tenta fornecer para um outro credor que exige um primeiro grau, esse tipo de produtor acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade. A palavra aqui, Puga, é muito mais organização. Então, a documentação ela é essencial para você ter uma CPR de qualidade. A CPR em si é o resultado final de um trabalho que passa por avaliar as matrículas, avaliar a capacidade de produção das matrículas, que é uma das coisas que a gente faz aqui na Terra Magna, acompanhar também o valor do colateral, o valor da garantia no penhor agrícola que nós fazemos aqui e ter uma documentação juridicamente sólida, que não tem segredo, é só procurar um consultor jurídico
no qual você confia, que te suporte em usar um modelo de cláusula, um modelo de contrato, coloquemos assim. E isso ajuda muito. Então, a preocupação acaba sendo, na ponta do produtor, ter uma organização para fornecer a documentação que é solicitada, e na ponta do credor, da revenda, da agroindústria, é ter agilidade para constituir a minuta e registrar a CPR no final, porque CPR sem registro não tem eficácia contra terceiro. E aí eu pergunto, e ao mesmo tempo lembro, uma queixa dos produtores rurais, Bernardo, de demora na preparação dos documentos, em formalizar toda a documentação da CPR, o que agora se espera seja mais rápido com CPR digital. Essa CPR digital, como essa que temos aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias, ela ajuda, ela agiliza mesmo? Ela agiliza uma das partes do processo, Puga. Então, quando a gente olha para o processo de formalização como um todo, a gente tem uma etapa que é o registro da CPR. Isso realmente, a CPR digital agiliza sobremaneira. Então, os números de quem usa, por exemplo, uma CPR digital, que faz esse processo de registro digital, acaba caindo de um processo de formalização de 1 mês e meio, por exemplo, para 2 semanas, até mesmo para 1 semana. Então, é muito mais rápido. O desafio, Puga, continua sendo na constituição das garantias atreladas à cédula. Então, quando a gente fala de uma CPR, a gente não está falando só de uma nota promissória, digamos assim. A gente está falando também de uma garantia no formato de penhor agrícola. E apesar da nova lei do agro, ela ter endereçado a parte da criação da CPR digital, da CPR escritural, o que acontece é, a gente precisa ainda registrar o penhor de safra, que é o que vai ter em 90% das CPRs, no cartório. E esse processo continua sendo tremendamente lento. Esperamos que, eventualmente, até mesmo esse processo se torne digitalizado, e aí sim a gente vai ter um processo absolutamente liso, tranquilo, sem essa tortura de espera para o produtor rural. E para o credor também, porque lembrando que esse processo de espera para o produtor também é para o credor. Bom, e é importante ressaltar para o produtor, você sempre lembra isso, que esses papéis são negociáveis no mercado. Vamos explicar isso para o produtor que nem sempre sabe o que acontece com a CPR que ele tem na mão. A CPR é um título cambial, então quem vai lá na lei CPR de 94 vai ver que você é livre para negociar a CPR mediante endosso. Então, endosso, realmente o termo endosso é no dorso. Na parte de trás você realmente faz o registro de que você cedeu aquele título, eu, credor, por exemplo, cedi o título para alguém. Isso é um outro serviço, um serviço financeiro que a Terra Magna presta, antecipação de CPRs. Então, por exemplo, se uma revenda, ela financiou um produtor, ela vai receber só dali 6 meses até 1 ano daquele produtor, prazo safra. O que vai acontecer ele vai ter que esperar todo esse tempo com a CPR guardada na gaveta até conseguir receber do produtor. O que a gente faz aqui na Terra Magna é adquirir essa CPR da revenda, ou seja, a gente paga a revenda à vista e a gente carrega isso pelo prazo safra até receber do produtor. Por que isso é bom para a revenda? Isso é excelente para a revenda porque ela recebe à vista, ou seja, ela já tem dinheiro para reinvestir e ela consegue se tornar menos dependente do crédito dos fornecedores. Então, todo mundo que opera com revenda sabe que a revenda ela não tem como dar crédito senão por meio do crédito que a química dá para ela. O que a gente permite com Terra Magna é justamente que ele consiga financiar não só defensivo, mas financiar outros tipos de defensivo, financiar fertilizante e financiar semente. Então, é ganho direto para a cadeia de valor, é ganho direto para o revendedor. Em um revendedor em particular, nessa safra, a gente conseguiu aumentar as vendas dele em 25%. Está aí, entrevista, o assunto CPR sempre importante. E eu encerro essa edição do Agricultura BR, desejo a todos um excelente dia e a gente se vê aqui, é claro, na programação do Canal do Boi. Até mais!